Salmo 92 diz assim, ó, no primeiro versículo e no segundo versículo, diz assim, ó: bom é louvar ao Senhor. Amém? Você pode dizer isso? Bom é louvar ao Senhor. Você acha que é bom? Quem acha que é bom aí? É maravilhoso. Amém? Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Amém, queridos? Que coisa maravilhosa. Olha o desejo do salmista, né? Ele acha como é bom louvar ao Senhor. Porque louvar ao Senhor, a nossa alma precisa de Deus. Assim como diz o salmo, que assim como a corça anseia pelas águas, né? Aquele animal, a corça, anseia pelas águas, assim a nossa alma. Ela precisa de Deus, ela precisa da presença de Deus, ela precisa beber dessa água. Amém, querido? Ela precisa a cada dia beber dessa água. Amém? Isso que é bom, a gente está louvado. O Senhor, a gente entra aqui na casa do Senhor. Isso aqui não é um lugar qualquer. Talvez alguns aí, né, que não tem conhecimento de Deus aí fora, vai ver aqui um lugar qualquer, mas não é um lugar qualquer. É o recinto santificado ao Senhor. Amém, irmãos? Você não está em qualquer lugar. Você não está no teatro. Você não está no cinema. Você está nos átrios do Senhor. Amém? Nós estamos nos átrios do Senhor. E nos átrios do Senhor você pode chupar chiclete. Você pode estar conversando. Você pode, sabe, estar de qualquer maneira nos átrios do Senhor. Não, irmãos. Salomão diz, ó: quando entrares na casa do Senhor, guarda o teu pé. É uma linguagem figurativa, né? Cuidado como você se comporta na casa de Deus. Cuidado como você se comporta, como você fala, como você vai na casa de Deus. Você está na casa do Senhor, amém? É bom louvar o Senhor com o instrumento de 10 cordas. A gente não tem aquele instrumento de 10 cordas, não. Mas eu vou trazer um aqui de 12 cordas. O violão. Amém? Com baixo, teclado, tudo, amém? Com sacola, Deus traz a glória de Deus. Aliás, os levitas, eles têm a responsabilidade de trazer a arca. Amém? A presença do Senhor. Eles são objeto da nossa oração, amigo, da nossa oração. Amém, irmãos? Os levitas, nós temos que orar por eles. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Aqueles que estão a fim de adorar, fique de pé. Amém? Então vocês vão adorar ao Senhor. Você vai abrir o coração. Você vai abrir, vai crescer para a igreja. Você vai adorar a Deus. Vai dar a Ele, atribuir a Deus toda a honra, toda a glória. Quem é que almoçou hoje aí? Levante a mão. Quem é que almoçou? Quem é que não almoçou aqui? Quem almoçou aí? Eita! Então fala assim: Papai do Céu, muito obrigado que eu almocei. Porque tem milhões que não comeram nem um caroço de feijão hoje. Você sabia disso? Amém? Quem está vivo aí? Quem está vivo? Amém? Então você tem que agradecer a Deus que tem muita gente, pastor Rodinho, que não acordou hoje. Nós temos sempre motivo para dar glória, para glorificar, atribuir a Deus toda a honra e toda a glória, com prova ou sem prova, doente ou na saúde. Glórias a Deus. Então tem glória a Deus bem alto aí. Tá baixo, mas pode ficar melhor. Então glória a Deus bem alto aí. Amém. Então vamos adorar ao Senhor e uma salva de palmas de Jesus. Salve a Maria, papai de Jesus. Salve a amada igreja, papai de Jesus. Aleluia. Irmãos, ainda anestesiado de tudo que vivemos no retiro da nossa igreja. Dias maravilhosos.
abençoados, dias direcionados por Deus. E antes de louvar, irmãos, eu vou contar uma experiência. Quando nós chegamos no retiro, começamos com um propósito às 3 horas da manhã de oração. E ali no primeiro dia, o propósito acabou 4 horas da manhã. No segundo dia, o propósito acabou às 4h30. No terceiro dia, acabou às 5 horas da manhã. E o que eu quero falar para vocês, porque o louvor que eu vou estar trazendo tem a ver com o que eu vou falar para vocês. Eu pude ver o sobrenatural de Deus ali. No segundo dia de oração, a gente estava orando. Aí as irmãs vinham e eu falei: Dominique, eu acho que não vai vir ninguém. Daqui a pouco foi chegando uma, chegando outra, chegou uma, chegando outra. E aí começamos a orar. Fizemos uma roda, começamos a orar. E o Senhor falou assim no meu ouvido: Jean, eleva seus olhos para o monte. E quando eu abri os meus olhos, isso era 3h30 da manhã, irmãos, começou a levantar como se fosse um sol atrás do monte assim. E aí declarou em glória do Senhor Jesus Cristo. O Senhor me fez enxergar que Ele é o socorro bem presente. Porque a palavra dele fala: eleva meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? E ali eu vi que Ele estava presente. E ali eu vi que Ele estava na minha direção de tudo. O inimigo ele não ficou satisfeito, mas o hino da vitória foi cantado ali naquele lugar. Eu vou pedir uma coisa aos irmãos nessa noite. Da mesma forma que eu falei no retiro, aquele que você deixou em casa, aquilo que você esquece lá, porque Deus está guardando. Vamos se ligar somente com Deus nesse momento. Vamos se ligar somente com Deus. Dê a sua melhor adoração, porque a semana, conforme o mundo fala, o ano começa depois do carnaval. O ano está começando hoje. Então dê sua melhor adoração nessa noite. Amém? Levarei os olhos para os montes, olharei, e o Senhor virá. Meus olhos me esconderei nas asas de Deus. Seu amor é grande.
Ele nos ajuda a todo instante. Eu estava na minha casa, ajudando a Dominique. E ali, quando eu estava lavando louça, o Senhor falava algo comigo que eu senti agora de trazer para os irmãos. Tem pessoas que estão pedindo direção, mas para você receber direção, você tem que ter oração. Se você quer direção, você tem que orar. Isso eu pude contemplar, irmãos, aqui nessa igreja. Primeiro foi com o Congresso dos Homens. Nós começamos com oração e Deus aí operou. E segundo foi o retiro. Ali Deus curou, Deus libertou e Deus renovou e restaurou. Então tudo isso estava na direção. Mas antes da direção eu estava aqui orando. Foi 6 meses de oração, irmãos. Foram 6 meses de oração aqui nessa igreja, clamando, pedindo ao Senhor para quebrar as barreiras, para entrar com a direção. E aí Deus se fez presente. Aleluia. Glória a Deus. Será
A voz ainda está me agarrando do vestido, mas vai chegar, vamos sair. Amém.
seja flecha, para ficar na vida das pessoas, para ser usado como direção, para ser usado como direcionamento. Seja usado por Deus. O Senhor quer usar cada um de nós como instrumento. O arco já está esticado. Ele vai nos pegar e vai lá, meu filho, e faz a obra. Vai lá, meu filho, e fala para ele o que eu te falei para falar. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Pedir para acender as luzes. Quem está feliz nessa noite de estar na casa de Deus? Amém. O salmista Davi falava, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estar na casa do Senhor é sempre uma oportunidade. É a oportunidade que Deus dá a mim e a você de entregar o nosso louvor, a nossa adoração, de entregar a Ele o nosso culto. Amém? E eu estou feliz nessa noite de ver o irmão Ocelildo aqui, ó. Olha lá o Ocelildo. Vamos estar orando por ele, pela família, né? Teve uma perda na família, mas ele está aqui. Eu creio que ele veio neste lugar pedir força a Deus, porque na hora do luto, da perda, a gente tem que pedir muita força ao Senhor, porque não é fácil. Mas eu sei que o irmão Ocelildo, o Espírito Santo está confortando não só ele, mas toda a família, amém? Abre a tua Bíblia lá em Aleluia, abre a tua Bíblia lá em Provérbios capítulo 9, bem conhecido, né? Todo mundo conhece, todo mundo vai poder. Está lendo Provérbios capítulo 3, desculpa, 3, versículo 9. Aleluia. Diz assim, ó: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Amém, querido? Quando a gente fala de dízimo e oferta, quando a gente fala principalmente de dízimo, a gente fala de honra. Amém? Quando a gente fala de honrar com os bens, é um princípio. É um princípio da palavra de Deus. E a gente aprende que quem honra a Deus não dá a Deus o que sobra. Quem honra a Deus dá o melhor para Deus. A gente aprende quando a gente lê aqui Provérbios, que quando a gente entende, né, essa palavra, a gente aprende que quem honra a Deus não dá por pressão, não dá porque a gente vem aqui falar de dízimo e oferta, mas dá por reverência a Deus. A gente aprende que quem honra a Deus, ou honrar a Deus, é reconhecer que tudo vem dele. Quem pode dar uma glória a Deus? Se hoje nós estamos aqui, se hoje nós almoçamos, se hoje nós jantamos, se hoje nós tivemos o nosso alimento diário, a cama para dormir, isso é porque veio dele. Você pode glorificar? E a gente aprende, irmão, que quando
A gente separa a nossa oferta, o nosso dízimo, com temor. Quando a gente entende isso, que quando a gente separa, a gente está dizendo assim, Senhor, temor e honra. Quando a gente separa, não, eu estou separando aqui meu dízimo com muito temor a Deus. Porque eu sei que se Ele não me abençoar, eu não vou chegar a lugar nenhum. Porque se Ele não for comigo, eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu não vou alcançar os meus objetivos. Então, quando a gente separa a nossa oferta, o nosso dízimo, seja o que for, nós estamos dizendo para Ele, Senhor, Tu estás acima de tudo que eu possuo. Porque a gente aprende mesmo com a palavra, né, querido? A Bíblia vai dizer que onde estiver o nosso coração, aí vai estar o quê? O nosso tesouro. Então, quando a gente fala de honra, quando a gente honra a Deus na oferta, a gente revela para Deus que Ele tem um peso no nosso coração, que Ele está entronizado no nosso coração. Aleluia! Porque só honra a Deus, só honramos, ou quem honra a Deus é aquele que valoriza a Deus. Porque nós só honramos aquele que valorizamos. Então, quando a gente não honra a Deus, nós não estamos valorizando Deus. Amém? Quando a gente vê lá o salmista Davi declarando no Salmo 116, versículo 12, que a gente até já decorou, que darei eu a Deus? Que darei eu a Deus por todos os benefícios para comigo? E a resposta está em quê? Na gratidão, na ação, irmãos. A gratidão se transforma em ação. E a ação quer dizer o quê? Honra. Então Deus quer de mim, de você, irmãos, é honra. A Bíblia aqui, o provérbio aqui de Salomão, o próprio Salomão falando, sabe? Honra ao Senhor. Então que nesta noite venhamos entender isso. Que Deus quer de mim, de você, honra. Né? A Bíblia, se a gente for ler a Bíblia, ele fala diversas vezes de honra. Né? Quando aqui Salomão fala de honra, fala de princípio. Então nessa noite eu convido você a honrar a Deus. Mas você vai falar, mas pastor, como que eu já honro a Deus? Mas eu quero convidar você a honrar o Senhor de uma forma, não por pressão, né? O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, que a gente não tem que ofertar, que a gente não tem que dar porque a igreja necessita. A gente tem que dar com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Deus ama aquele que honra Ele com alegria. Então nessa noite eu convido você a honrar o Senhor com alegria. Nós vamos estar louvando o Senhor. Eu queria pedir o Ministério de Louvor que cantasse uma música de celebração, com bastante alegria, para o povo também honrar a Deus nessa noite com alegria. Você vai falar, Senhor, tudo, o Senhor está acima de tudo que eu possuo. Honra é isso. Vai falar, Senhor, o Senhor está acima de tudo. Eu não estou preso, eu não vou dizimar, né, porque está sobrando. Eu não vou ofertar, mas eu vou dizimar para te honrar. Eu vou dizimar porque tu és a minha primícia. Então eu quero convidar você a trazer o teu dízimo, a tua oferta, com honra. Traz um sentimento de honra. Senhor, eu estou aqui para te honrar, para glorificar o teu nome. Eu sou fiel, Senhor, porque eu quero te honrar. Eu quero que o teu nome seja glorificado. Aleluia. Isso, nós vamos estar aplaudindo o Senhor e vamos estar louvando o Ministério de Louvor. Enquanto isso, você vai trazer a tua oferta. Aleluia, então diz.
vigiando e dá glória a Deus. Aleluia. Vamos aproveitar, né, irmãos? Estamos de pé, vamos já ler a palavra do Senhor nesta noite. Mais um domingo. Você já cumprimentou quem está ao teu lado aí, com a paz do Senhor, com a boa noite? Estou sabendo que a Rebequinha está aqui hoje. Cadê a Rebeca? Cadê Marina, a Rebeca lá atrás? Ó, levanta a mão aí, lá atrás. Glória a Deus. A família aqui também, aqui na frente. Olha que família bonita. Deus abençoa. Todos estão nos visitando nesta noite, tá bom, amados? Glória a Deus. Vamos então ler a palavra do Senhor. Quem trouxe a espada, levanta aí a espada. Eu vi a espada. Ah, o louvor, então, querem lançar o louvor, amém, glória. Então você vai aproveitar, que nós vamos estar louvando a Deus pela sua vida. Nós vamos então cumprimentar e agradecer os nossos visitantes, apertando a mão aí. Vamos lá, solta a voz aí. Importante é o coração, né? Oh, glória. Amém. Vamos colocar de pé. Vamos todos nos colocar de pé nesse momento. Eu louvor também vai pegar a Bíblia, né? Irmãos, esse momento você não pode perder nada. Porque o teu coração, através das orações, do louvor, está preparado para receber a palavra. Então é importante, vamos abrir agora no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 14, versículo 22, amém? Depois os levitas já estão com louvor após a palavra, já na agulha, para dar ênfase à mensagem dessa noite. Então, Mateus, capítulo 14, versículo 22, todos abriram aí? Quem não tem a Bíblia, eu não trouxe, lê junto com o irmão, tá bom, amados? Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá. O título, irmãos, aqui na Bíblia fala assim: Jesus anda por cima do mar. É o título que está aqui no texto da palavra. Mas o tema que eu quero dar à minha pregação nesta noite vai ser a tempestade da vida. Amém? Guarda bem esse título, né? Então vamos lá, no versículo 22 diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para uma outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, e caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo:
é um fantasma. E gritaram com medo. E Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu e não temais. Versículo 28, todos estão acompanhando, irmãos? E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, ele teve medo. E começando a ir para o fundo, ele clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se o que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiro, o Filho de Deus. Põe a Bíblia ao seu lado e feche teus olhos nesse momento para a glória de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Feche teus olhos, Senhor nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, ó Deus, atentos a ouvir a voz do Senhor, Deus. Toda mente contrária, ó Deus, tudo aquilo que vem, ó Deus, atrapalhar o nosso entendimento, Senhor, vem nos capacitar. Que este lugar agora seja um lugar totalmente cheio da Tua presença, e que o Espírito Santo venha trabalhar neste lugar, Senhor, porque nas minhas orações eu tenho colocado, ó Deus, que em cada culto precisamos de um mover do Teu Espírito, seja na cura, seja, ó Deus, uma alma se salvando, seja, ó Deus, uma vida se libertando, ó Deus, da opressão. Ó Deus, seja até mesmo o Espírito Santo arrancando a tristeza nos corações. Por isso, ó Deus, eu me coloco como instrumento nas Tuas mãos neste altar, porque nós temos colocado, ó Deus, diante do Senhor, que esse altar é detido, nosso Deus Todo-Poderoso, porque aonde tem fogo, tem a presença do Senhor. Meu Deus, agora, Deus, abre o nosso entendimento e abençoa as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, esse texto, essa palavra, ela é bem conhecida, mas primeiro eu quero estar trazendo para os irmãos, uma introdução para chegar no meu objetivo final. Quando nós falamos de tempestade, nós estamos falando de perigo. Nós estamos falando, irmãos, de momentos difíceis. E nós passamos esse mês de janeiro, início de fevereiro, um período de muitas chuvas, de muitas tempestades. Mas nessa noite eu quero falar para os irmãos que eu não sou especialista em meteorologia, eu não quero falar de chuvas, nem de tempestades, no que o clima pode surgir, porque o que nós precisamos entender é que está tudo nas mãos de Deus. Mas aprendemos com a Bíblia uma coisa, irmãos, que nada foge do controle de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. E quando nós falamos de tempestade da vida, nós podemos, irmãos, falar que tempestade, o significado da tempestade, nós podemos trazer e ilustrar da seguinte forma: que é uma perturbação violenta da atmosfera, marcada por ventos fortes, relâmpagos, granizos, temporal, tumulto, confusão, sentimento intenso de sofrimento, fenômenos atmosféricos de curta duração, trovoadas, chuvas fortes. Então, se nós falarmos de temporal, nós vamos já estar lembrando que é um momento difícil para nós nos depararmos. Mas eu quero trazer esse tema temporal, ilustrando problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Amém? Porque normalmente nós, seres humanos, nós acordamos com a expectativa, irmãos, de dar tudo certo todo dia. Não é assim, irmãos? Todo dia a gente acorda pensando no sol, pensando nas contas que serão pagas. Mas nós temos que lembrar
que nós temos também que esperar os tempos difíceis, os tempos, né, que você vai entender que você sozinho você não tem como superar esses momentos de temporal. Então, eu fui fazer algumas pesquisas hoje e descobri que as tempestades, tem as tempestades unicelulares. O que são as tempestades unicelulares? São aquelas tempestades rápidas. São aqueles problemas que vêm, passa rápido, você, poxa, graças a Deus, que essa tempestade passou, foi rápida. Então você pode, né, considerar que são as tempestades unicelulares, pequenas e curtas. E passamos também pelas tempestades multicelulares, que são aquelas duradouras e severas. E também temos as tempestades supercelulares, que são as mais fortes, com rotação profundas, capazes de produzir tornados, granizos e ventos destrutivos. Quando nós falamos em tempestades, tem problemas na nossa vida, irmãos, que parece que vai nos matar. Amém? Quem está passando por essa fase? Então eu posso dizer para você que a sua tempestade é supercelular. Pastor, está difícil, está complicado. Mas eu aprendo com Deus uma coisa, irmãos, que tudo está no controle dele. E como diz aqui no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz que no mundo nós vamos passar por aflições, mas nós temos que ter um bom ânimo. E entender uma coisa, quem já nos garantiu que nós vamos passar de uma banda para outra, independente da tempestade que estamos passando, é o Senhor, nosso Deus. Então, voltando aqui para o texto, nós aprendemos uma coisa. O texto nos fala que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: olha, eu vou acabar de dar aula pensando para esse povo, mas vocês vão agora, pega o mapa, vá para a direção, porque daqui a pouco eu vou encontrar com vocês no alto mar. E diz aqui o texto, irmãos, que o Senhor ainda fez a sua tarefa que tinha que fazer, ainda foi para o monte orar. E diz aqui que quando ele terminou de orar, irmão, já estava perto, né, da noite, da quarta vigília. E diz que quando ele foi ao encontro dos seus discípulos, os discípulos estavam em desespero, porque Jesus, aos olhos deles, Jesus não estava dentro do barco. Irmãos, tem tempestade que nós estamos vivenciando hoje, que parece que a tempestade vai nos matar. Amém? Tem tempestade que chega, que parece que é o nosso fim. Tem tempestade que chega, que parece que as coisas não vão melhorar, mas pastor, passa o ano, o problema continua. O tempo, eu estou envelhecendo, as coisas não acontecem. Mas eu quero dizer para você uma coisa, que dentro dessa tempestade toda, meus irmãos, isso tudo é um processo, tem sempre um milagre para acontecer. Glória a Deus! E diz aqui nesse texto, que quando o Senhor, ele estava caminhando sobre o mar para encontrar os seus discípulos, diz que eu fui ver a quarta vigília, irmãos, é entre 3 da manhã às 6 da manhã. E os discípulos estavam em desespero, a ponto de não conseguirem identificar que era o mestre que estava andando sobre o mar. Meus irmãos, tempestade já é um sofrimento, imagine de madrugada, aonde você não tem como socorrer, aonde você procura, né, uma solução e não encontra. Mas eu aprendo uma coisa, irmãos, quando nós servimos a Deus, o Senhor de verdade, nós temos que aprender a se aquietar. Mas pastor, a tempestade está a cada dia, o mar está mais para vir, irmãos, mas nós temos que nos aquietar, porque o próprio Deus, ele mostrou para os seus discípulos que eles estavam vivendo ali um momento, a experiência deles estava demonstrando para Deus que a experiência, eles estavam sem fé. E nós que servimos, nós que servimos ao Senhor, nós temos que aprender, irmãos, que nem todo dia
dia de sol quente. Nem todos os dias as coisas vão acontecer como nós queremos que aconteça, irmãos. Mas nós temos que aprender que na frente está o Senhor na nossa vida. Ele está no controle de tudo. E a quarta vigília da noite, 3 horas, 6 da manhã, irmãos, nós podemos considerar que era um momento mais frio e escuro, que ali só o agir de Deus naquele momento, mas trouxe livramento no tempo certo da tempestade. E a nossa caminhada que eu tenho, irmãos, eu aprendo uma coisa, nessa minha caminhada: Deus não dá nada além do que nós podemos suportar. Mas pastor, como é que funciona isso? E sim, irmãos, quanto mais você busca a Deus, mais força você tem para lutar. Quanto mais nós renunciarmos o mundo e servirmos ao Senhor, mais força nós vamos encontrar para suportar as tempestades. Agora eu aprendo uma coisa também: tem irmãos que não conseguem suportar a tempestade supercelulares, aquela que parece que não vai acabar. Mas pastor, eu só consigo vencer as pequenas tempestades, as curtas. Mas nós temos que aprender a cada dia, buscar, colocar nossa vida diante do Senhor Todo-Poderoso, porque até mesmo os discípulos que o conhecia, que o tocava, a ponto que eles falam assim: não é Jesus, ele é um fantasma. Então nós aprendemos uma coisa aqui, irmãos, que quanto mais nós buscarmos a presença de Deus, do Senhor, mais nós vamos discernir a voz do Senhor. Nós precisamos a cada dia colocar nossa vida diante do Todo-Poderoso. Nós precisamos a cada dia não nos importar com as tempestades. Às vezes nós estamos deixando de olhar para Cristo e estamos olhando para as tempestades que está diante de nós. Se eu e a pastor Helena tivéssemos olhado, irmãos, para a tempestade que aconteceu no dia 7 de janeiro, nós tínhamos parado. Porque ninguém se depara com a morte, irmãos, como nós nos deparamos, e a nossa vida continua caminhando. Nenhum ser humano, irmãos, não se sente intimidado diante de uma arma. Ah, pastor, eu não me sinto intimidado, não. Ah, é? Se você não se sente intimidado, você passar uma experiência, você vai ver o que é se deparar diante de uma pessoa com a arma na mão, e ali você entender que só mesmo Deus para te livrar. Essa tempestade só Deus para poder livrar, a ponto, da própria bala nos atingir, mas não que Deus não venha nos permitir que traga danos. Então as tempestades é assim na nossa vida, irmãos. Ela pode vir, mas o Senhor vai nos guardar dos danos. Quem pode glorificar? Os danos. E nós temos que a cada dia mais confiar no Senhor. Nós temos não permitir, irmãos, que venha trazer confusão na nossa mente, agitação. Tem crente que diz assim: pastor, não sei por que eu estou passando isso. Vai orar que Deus vai te explicar. Ah, mas não sei por que essa prova está demorando tanto para dar vitória, para Deus nos dar vitória. Irmãos, tudo tem propósito de Deus. Sabe qual é o sentido figurado, irmão, de tempestade? Sabe o que é agitação? Confusão. Você quer ver descobrir quando a pessoa está na prova? A pessoa, o irmão, fica agitado. Eu não consigo discernir quando algum irmão aqui está na prova. Eles ficam agitados. A prova agita, irmãos. Nos tira da paz, nos traz inquietação, nos tira, irmãos, do foco. Nós não podemos sair do foco, do propósito. Não importa o grau da tempestade que estejamos passando, seja rápida, a média
adoração e foi Deus que te instruiu, não importa a circunstância, não importa, né, a força que esteja a tempestade, mas o importante é que o Senhor, Ele vai se manifestar nesse quadro que você esteja vivendo. Por isso que a Bíblia diz que no mundo nós vamos ter aflições. Tem pessoas que dizem assim: agora que eu vou convertido, não vou ter problema. Irmão, não é isso. Agora que a tua luta vai ser travada. Os problemas continuam. Nós estamos num mundo que é só problema. Estava lendo hoje Eclesiastes, irmãos, que bem-aventurado aqui já morreu. Estava lendo Eclesiastes hoje, que está vivo não. Tem Senhor, será que está chegando a minha hora? Estava meditando, bem-aventurado é quem já morreu em Cristo. Não é nós que estamos vivos não, irmãos. Nós temos que matar o leão todos os dias, para não se desviar, não se esfriar, não se afastar. Todos os dias nós temos que estar buscando, nós temos que renunciar nossa carne. Todos os dias nós temos que fazer boas escolhas. O que está dando errado na tua vida, porque você está fazendo as escolhas erradas. Nós precisamos fazer as escolhas certas, tomar as decisões certas na vida, seja na família, seja na área material, seja nas decisões espirituais. Porque bem, irmãos, uma coisa que nós estamos errando muito. Vou aproveitar esse culto, né? No domingo evangelista, mas a gente aproveita para dominando também. Você entendeu uma coisa, irmãos? Horário de culto tem que ser sagrado, irmãos. Tudo meu tem que estar planejado dentro do horário de culto, senão não é de Deus. Se for de Deus, tem que estar na hora, irmãos. O meu ministério é algo importante. Por isso que as coisas, irmãos, vai fluindo na vida, né, daqueles que entendem que quando a gente faz a vontade do Senhor, você está na obediência. E uma das coisas que o inferno ele não gosta de separar é quando o crente está na obediência do Senhor. Então, quando nós estamos na obediência de Deus, as pragas, as setas voadoras, as palavras contrárias, né, o inferno pode se levantar, mas vai se levantar para cair, porque é a palavra. E nós precisamos a cada dia vencer essas tempestades. Nós precisamos mostrar para aquele que está do teu lado, até mesmo pessoas da tua casa, para onde você anda, que você é uma pessoa de fé. O próprio Jesus disse aos discípulos: homens de pouca fé. Mas Pedro, ele quis andar sobre as águas. E o Senhor autorizou, determinou. Ele teve essa experiência, mas tem um momento que ele se afundou. Mas diz a palavra, irmãos, que quando ele se afunda, o próprio Senhor resgata. E no momento que resgata, ele diz: o vento está forte, né? Descendo, andou sobre as águas para ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, ele teve medo e começando a ir para o fundo, acabou dizendo: Senhor, salva-me. Aí no versículo 31 diz: estendendo a mão, o Senhor segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E nós temos que aprender que ainda que nossos olhos, irmãos, não estão vendo as coisas acontecerem, mas você tem que determinar na sua vida. Nós precisamos reconhecer que o Senhor, Ele continua agindo no meio do teu povo, operando. Nós estamos servindo um Deus de palavra. Hoje é quase escasso, né, irmãos? É quase escasso encontrar pessoas de palavra. Porque, infelizmente, o homem, o ser humano, é inconstante. Hoje ele dá uma palavra, amanhã ele dá outra palavra, hoje ele está feliz com o calor, daqui a pouco ele está infeliz com o calor, ele está feliz com o frio, daqui a pouco ele está infeliz com o frio, ele está ganhando 10 salários, está bom, daqui a pouco está 10 salários, está ruim. Nós somos assim, irmãos, inconstantes. O que nós precisamos é nos encher de Deus, que quando a gente se enche de Deus, o pouco nos satisfaz. O necessário nos traz felicidade. E você passa a ser referência para outros. Passa a ser referências. Então é isso que nós precisamos. Nós não estamos aqui buscando a Deus pelo que Ele pode fazer na nossa vida, não, irmãos.
Nós estamos aqui pelo que Ele já fez. Aleluia! Então, servimos ao Senhor e sabemos que lá fora a tempestade não tem controle. Mas a tempestade que Deus permite que passemos, irmãos, eles têm o controle. Quem pode glorificar, irmãos? Ele está no controle da tua tempestade que você está vivendo. Então, quando o Senhor subiu no barco, o que aconteceu, irmãos? O vento acalmou. E todos começaram o que, irmãos? A adorar a Deus e reconhecendo verdadeiramente que tu és filho de Deus. Irmãos, coisa difícil é adorar a Deus na prova. É ou não é? É difícil vir do culto na prova. Ah, pastor, eu só posso cultuar, só posso na igreja quando as coisas melhorarem. Irmãos, vamos adorar o Senhor porque você está vivo. E o teu nome está escrito no livro da vida e o diabo não pode te tocar. Uma coisa eu aprendo: o cristão tem que aprender a manejar a espada. A espada é a palavra. Então nós temos que aprender, vivenciar a espada, colocar nas nossas mãos, e declarar que nós vamos a cada dia batalhar, conquistar os nossos propósitos. Mas o Senhor é Ele que está no controle das tempestades da nossa vida. Eu lembro uma vez a pastora Elisa com um Opala, lá em, vamos dizer assim, 96, 97, por aí, irmãos. Nós estávamos indo para Nova, voltando de Nova Iguaçu para morar em São Gonçalo. Quando nós passamos no Barreto ali, tinha tanta água, irmãos. Pastora Elisa com Israel pequenininha, assim, uns 10 meses. Uma tempestade tão forte, tão forte, tão forte, e a água querendo entrar dentro do carro. Isso na nossa vida, porque são isso que traz para nós as experiências. O cristão precisa viver suas experiências. Nós precisamos a cada dia entender que o Senhor nos capacitou, nos revestiu, nos deu armas espirituais. E uma das armas mais poderosas que você tem, que eu tenho, que eu aproveito um pouco, você também sabe o que é? A oração. Se nós entendêssemos o poder que é a oração, a consagração da nossa igreja existe. Bom, o momento do joelho aqui, agora nos cultos, a gente não pode mais começar os cultos, irmãos, sem o joelho. Porque nós estamos avançando, porque nós estamos vivenciando a palavra e a oração de uma igreja. E assim que Deus quer, a temperatura da igreja tem que aquecer. Porque a igreja que não tem uma temperatura aquecida, tem fofoca, tem inveja, tem disse-me-disse. Mas aonde tem, irmãos, oração, palavra, nós temos uma temperatura boa, onde o irmão começa a glorificar, daqui a pouco balastrando, irmão, o outro que está do meu lado começa a glorificar também, daqui a pouco o irmão está se levantando, já vai estar orando por alguém. Por quê? Porque a temperatura é propícia para isso. E é isso que nós estamos orando, buscando, para que em cada culto, irmãos, tenhamos sinais. E a Bíblia fala que onde o Senhor está, irmãos, tem os sinais da sua presença. E nós não estamos aqui porque nós somos religiosos, nós não estamos aqui porque ninguém nos obrigou, nós estamos aqui porque nós somos adoradores e estamos no meio de um povo que está adorando o mesmo Deus que eu adoro. Então, mesmo enfrentando as tempestades, enfrentando as dificuldades, os problemas, mas quando eu encontro mais um irmão que está no caminho junto comigo, passando as mesmas tempestades, as mesmas aflições, as mesmas provações, mas está sorrindo, glorificando, esperando, porque toda tempestade tem o seu fim. Amém? Toda tempestade tem o seu fim, irmãos. Eu estava vivendo uma tempestade, sabe qual a tempestade que eu estava vivendo, irmãos? Quase 5 anos para pagar esse terreno. Mas a tempestade acabou esse mês. Quem pode glorificar, irmãos?
Essa tempestade foi uma glória. Supercelulares, as mais fortes, da rotação profunda, porque tinha data para pagar, irmãos. Então, quando a gente quer honrar o nome do Senhor, nós passamos por essas preocupações, por essas aflições, mas Deus sempre nos dá o escape. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando, se é uma tempestade familiar. Eu não sei se a tempestade que você está passando é financeira. Eu não sei se a tempestade que você está passando, pastor, é tempestade espiritual. A minha tempestade é carnal, e a carne está chamando para pegar. Eu não sei qual tempestade você está passando, mas toda tempestade tem fim, irmãos. O que nós precisamos é permanecer na fé. Nós precisamos a cada dia estar firmado em Cristo. Precisamos a cada dia estar congregando. A igreja somos nós, mas você tem que estar congregando, porque quando você está congregando, você está debaixo de uma autoridade. Quando você está congregando, você está debaixo das orações que estão sendo feitas na igreja. Quando você está congregando, meus irmãos, há uma cobertura espiritual sobre a tua vida. Então nós precisamos a cada dia entender. Precisamos ter a mente de Cristo. Precisamos a cada dia entregar a nossa vida ao Senhor, entregar o Evangelho, anunciar que a esperança, a solução, irmãos, do mundo é Cristo, da humanidade. Mas se nós, como cristãos, estamos mais murmurando, reclamando, quem pode murmurar e reclamar, irmão? Pelo amor de Deus, não resolve. Quando nós estamos enfrentando alguma tempestade, primeiro você tem que falar para Deus: Senhor, me capacita a passar por essa tempestade. Porque o céu, Deus, e depois dessa tempestade virá bonança. E quando passar pela bonança, ó Deus, eu sei que o Senhor vai dizer para mim: ô homem de pouca fé, ô homem de muita fé. Ô glória, sabe por quê? Passaste pela prova dando glória a Deus. Vê se o irmão que está do teu lado tem carinho da glória a Deus, irmão, passando pela prova de murmuração. Hein? É assim. Nós precisamos, amado, entender que as nossas lutas, nossas tempestades não é para nos matar, é para nos fortalecer. Quando vocês passarem, espera. Eu falei para a pastora Elisa hoje que eu vou falar engraçado aos irmãos dela, parte espiritual, tá, irmãos? Eu e o pastor Elisa, a gente vivia dando carona, o carro sempre cheio. Depois de recebermos a bala perdida, irmão, nunca mais ninguém pediu carona. Eu falei para o pastor Elisa hoje, eu falei, engraçado, depois do dia certo, a pastor Elisa pediu para me acertar, não é a bala perdida, a bala direcionada. Certeira, pronto, tá bom. Então, essa pronta bala entrou, irmão, primeiro no carona. Depois ninguém mais pediu carona para mim. Eu falei, ué, ninguém mais. Ei, mano, ninguém mais pediu carona para a gente. Eu falei, meu Deus, agora o carro é maior, dá mais jovem, dá mais irmão, mas ninguém mais quer carona. Ei, irmãos, ô glória. O Deus que guardou a pastora Elisa, não foi o Deus que me guardou, que guardaria também qualquer um dos irmãos ali atrás. Amém? Porque tudo está no controle do Senhor. E nós já declaramos, já testemunhamos que essa luta não foi para nos matar, foi para nos fortalecer. Então a tua tempestade não é para te matar, foi para te fortalecer. Para você contar as experiências, para você poder falar, irmãos, agora a bala, vou fazer um chaveirinho, está dentro da minha bolsa. Vou fazer um chaveirinho, e todas as vezes que eu olhar para aquela bala, eu vou lembrar: livramento de Deus. Porque nós somos muito ingratos, sabe? A gente tem facilidade de esquecer o que Deus faz na nossa vida. Nós temos facilidade. Porque quando vem vitória, a gente não quer contar, mas quando vem derrota, a gente fica contando para Deus o mundo.
Nós temos que sim falar que o Senhor é aquele que guarda a nossa vida, na entrada e na saída, enquanto estou dormindo, enquanto estou de pé, é o Senhor. Ele que está no controle de tudo. Mas pastor, não importa se ele está dentro do barco ou não, os discípulos seguiram o que o mestre mandou. Se o mestre mandou fazer algo, faça, porque ele se responsabiliza naquilo que ele te ordena fazer. Quem recebe essa palavra, irmão? Quando nós viemos passando Gonçalo, a gente não queria, São Gonçalo, não, esse terreno não, mas obedecemos. Hoje a gente vê as coisas acontecendo, porque fiel é Deus que prometeu. Então nós precisamos nos colocar a cada dia na caminhada, servindo o Senhor e não dando a importância para aquilo que está diante de você que traz aflição. Mas pastor, como é que eu posso me deparar com uma aflição e não dar atenção, meus irmãos? É só você encher seu coração de Deus. É só você buscar ocupar o seu tempo. É somente você entender que a tua vida você pode trabalhar, você pode estudar, mas você tem que ter o teu tempo de oração, você tem que ter o tempo da palavra, você tem que ter o tempo de cultuar, você tem que ter o tempo de falar do amor de Cristo. Porque é assim que nós vamos estar crescendo a cada dia. Então, assim como o Senhor acalmou o vento, eu creio nesta noite que o Senhor está trazendo para o teu coração uma paz, uma tranquilidade, uma confiança, que Ele vai acalmar o vento também da tempestade que você está vivendo no tempo certo. E quando o Senhor entrou no barco, eles começaram a adorar. Mas na hora da tempestade, eles estavam ali atemorizados, com medo. E uma coisa eu aprendo, irmãos: aquilo que eu não posso fazer, Deus fará. Mas aquilo que é para mim fazer, eu estarei fazendo. Porque o possível nós podemos fazer, mas o impossível Deus fará na minha vida e na sua vida também. Amém? Então não importa, vamos colocar diante do Senhor. Mostra a tua coragem, a tua fé. Não tenha medo da circunstância, não duvide, tenha fé. Precisamos, ser boas inspirações através da nossa vida para o nosso irmão que está ao nosso lado. É tão bom quando a gente encontra o irmão e fala: irmão, queria ter a fé que você tem. Irmão, eu queria, eu quero vivenciar essa forma que você vê o problema, essa forma que você vê a luta, a tempestade. Porque quando você entende que o Senhor, o teu Deus, o nosso Deus, está acima de tudo, do controle, da atmosfera, da tempestade, do vento bravio, e aqui diz que o vento estava contrário, e o que estava acontecendo era na madrugada, irmãos, no alto mar, de 3 a 6 da manhã, tudo escuro, vento contrário, o barco para céu contrário, não havia como visualizar nada, o desespero. Então só restava o quê? O medo. Mas eu quero encorajar você que está aqui nesta noite, quero te encorajar. E você vai sair daqui hoje encorajando outros. Você se deparar no teu caminho, você vai encorajar. E nesse encorajamento você vai declarar: eu passei por uma tempestade grande, e nessa tempestade Deus me abençoou, me deu vitória. Eu passei por essa tempestade grande, essa tempestade trouxe para mim milagre, me trouxe mais ousadia, mais coragem, mais fé, mais confiança. E quando eu encontro alguém passando por alguma aflição, as minhas experiências agora vai fortalecer quem está ouvindo. E nada mais do que um testemunho para, irmãos, a vida daqueles que estão ouvindo. Então vamos aproveitar esse momento e lembrar, irmãos, que assim como Pedro andou sobre o mar, nós podemos andar também, mas não podemos duvidar. Quando nós duvidamos, Deus deixa de operar na nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé
irmãos, faz parte da nossa caminhada. A fé vai nos encorajando, a fé vai nos fortalecendo, a fé vai mostrando, irmãos, que nem tudo está perdido. Por isso que nós precisamos a cada dia buscar as nossas experiências. E tem pessoas que estão passando a tempestade porque elas precisam vivenciar novas experiências. Amém, irmãos? Não veja essa tempestade que você está passando como morte. Não veja essa tempestade que você está passando, pastor. Será que não vou sair? Irmão, não veja desta forma. Os problemas são da forma que você olha. Os problemas são da forma que você entende. Mas se você colocar diante do Senhor o meu problema, você vai começar a declarar: o meu Deus é maior do que esse problema. O meu Deus é maior do que essa causa. O meu Deus é maior do que essa tempestade. O meu Deus tem o poder dos céus e da terra para mudar todo o quadro, toda a situação que eu estou vivendo. O salmista, no capítulo 107, do versículo 29 até o versículo 30, irmãos, ele descreve Deus agindo na natureza, né? E controlando a natureza e guiando até os marinheiros no lugar seguro, ou seja, ele faz cessar a tormenta e acalma as ondas. Vamos colocar de pé nesse momento para glorificarmos o nome do Senhor Todo-Poderoso e vamos lembrar de algo também muito importante, que Jonas estava passando um momento difícil. O Senhor lança um vento forte no mar, causando uma grande tempestade violenta que ameaçava destruir o navio em que Jonas estava, porque ele estava fugindo do propósito. Olha, tem tempestade que você está passando por culpa sua. Tem tempestade que nós estamos passando porque nós não queremos estar no centro da vontade de Deus, obedecer a chamada do Senhor. Tem tempestade que nós estamos passando, irmãos, porque nós precisamos crescer, precisamos amadurecer, nós precisamos entender que a nossa vida foi entregue na mão do Senhor. Agora você tem que declarar: já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. O Todo-Poderoso, agora não é mais minha vontade mais, agora eu renuncio a minha vontade, agora eu quero colocar minha vida, minha vontade nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. E você vai agora entender, porque o Espírito Santo, a terceira pessoa da Divina Trindade, ele traz a revelação das coisas ocultas, ele revela o que está escondido, ele traz entendimento naquilo que você não entende ainda. De repente você pode pensar: mas eu sou um profeta, um servo do Senhor fiel, por que essa tempestade, porque essa situação está acontecendo, irmão? Simplesmente porque Deus está permitindo com propósito. Deus está permitindo com plano. Deus está permitindo porque tem uma fase nova que Ele está preparando para você, algo grande. E para isso você tem que ser preparado, você tem que estar capacitado a passar frio, a passar tempestade, a passar prova, a passar situação difícil. Porque eu aprendo com o meu Deus que cada um tem as suas experiências. Cada um de nós precisamos nos colocar na presença do Senhor Todo-Poderoso. E eu quero que você saia daqui hoje e fale: pastor, hoje eu vou andar sobre o mar. As ondas podem estar, alvoroçadas, mas eu vou andar sobre as ondas, sobre o mar, porque o Senhor é aquele que me capacita, me reveste com o teu poder, aquele que não permite nada além do que eu posso suportar. Eu sei que o Senhor me ama, Ele está no controle da minha vida, e é Ele que está preparando toda a minha caminhada, é Ele que está preparando o meu dia de amanhã. Então hoje está nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. Enquanto nós vamos estar adorando, você vai colocar agora no altar do Senhor o momento que você está vivenciando. Se você deseja entregar a tua vida ao Senhor, aproveita. Mas pastor, hoje foi um dia de dor, de sofrimento, de perdas, de tristeza. Mas é esse momento que o Senhor tem o poder, Jesus
de mudar o quadro da tua vida. Assim como mudou o quadro da minha vida, Ele tem o poder para mudar o quadro da tua vida. Amém? Então nós vamos estar orando, vamos estar clamando, vamos colocar diante do Senhor Todo-Poderoso. E eu sei que nós vamos sair daqui revestido com o poder do nome do Senhor. Porque em cada culto Deus tem gasolina, revestimento, poder, para você poder fortalecer o seu carro e caminhar, o combustível necessário para a tua vida nessa noite. Então feche os teus olhos e vamos estar clamando a Deus. E se você quiser sair do teu lugar e orar pelo irmão, pela irmã, ouvir à frente, você pode, porque na igreja, no culto, nós temos liberdade para adorar o Senhor Todo-Poderoso. Amém, gente? Aleluia. Então, eu me coloco agora nessa oração, a Deus. Vai trabalhando, vai agindo, vai quebrando, ó Deus. Vai dando entendimento àquele que está aqui, ó Deus, ouvindo a tua palavra. E coloquemos tudo diante do Senhor. Meu Deus tremendo. Vai, ó Deus, tocando agora, do alto da cabeça até a planta dos nossos pés. Ouça esse louvor e começa agora a se transportar. Começa agora a relembrar esse quadro crítico bíblico. Entende que há tudo um propósito de Deus. O que você está passando lá na frente, você vai ver o peso de glória que você alcançou na tua vida a cada dia mais, ó Deus, em nome de Jesus.
às 19 horas de joelho, tá, irmãos? 19 horas no joelho, 19 horas e 15 minutos, né? A palavra de introdutória e depois o louvor, e o culto termina 9 horas quarta-feira, tá bom? Você que mora longe, pode se programar, que nós estamos organizando o culto de quarta-feira, 9 horas. Agora quero também lembrar os irmãos que no sábado tem consagração, né? Sábado tem consagração pela manhã, mas sábado também tem o quê? Quem joga mais do lado desse, irmão? Sente o estilo aqui. No sábado também tem culto jovem. E a boa notícia, calma, e a boa notícia que quem quiser comprar camisa vai ter? Então, camisa de jovem até 100 anos. Então vamos ouvir sábado. Sábado, você vai dar um nome. Qual o valor da camisa? 44, tá muito barato, né, irmão? Aí 2 vezes o lanchinho ali é R$50, irmão. Então 44 tá barato. 44 equivale, pode pagar em 2 vezes, tá bom? Então sábado tem culto dos jovens aqui na nossa igreja, são os jovens mais bonitos do Brasil. Jovens, adolescentes, juniores, né? Então sábado à noite estaremos aqui, tá bom, irmãos? Às 19 horas. Mas tem regra, essa igreja não está brincando não, hein, olha. Diz que os jovens têm que dar uma consagração de manhã. Aí estreitou, hein, irmãos, ó. Os jovens adolescentes que vão dirigir o culto, que vão tocar, que vai cantar, que vai dançar, tem que estar de manhã se consagrando aqui. Tá bom? Então, isso serve para eles, para mim, para você e para todos aqui no sábado da consagração. Agora tem uma novidade, que domingo tem ceia. Amém, irmãos? No domingo da ceia, nós não temos CDD funcionando, o culto é mais cedo, o culto é de 6 às 8. Então, domingo próximo, não esqueça disso. Nós estamos realizando a ceia 6 às 18 horas e termina. Esse mês não tem 29, 28, não é isso? Então, domingo é dia 1º. Esse mês é mês de fevereiro. Pode ver o calendário aí. Confirma aí. Domingo é dia 1º, primeiro domingo de março. Tá bom, irmãos? Então, quem já é batizado, não deixe de estar aqui. 18 horas começa o culto e termina 20 horas. Então, não tem perder, tá bom, irmãos? E a partir do domingo que vem, eu quero pedir assim um apoio dos adolescentes, com a pastora Elisa de mulheres, que eu acho melhor trocar a sala. Os adolescentes passar lá para cima e as mulheres ficarem aqui, desse lado aqui, tá bom? Então vamos fazer uma experiência. Os adolescentes podem levar as cadeirinhas verdes lá para cima, tá? E aqui fica as cadeiras brancas para as mulheres, para a gente manjou poder participar e outras irmãs. Por cada, escada. Até a gente colocar elevador, tá, irmãos? Dica de colocar elevador, quem sabe, né? Então, para agora, tá? No domingo depois da ceia, as mulheres vão ficar ali naquele espaçozinho ali, tá bom? Tá bom, pastor Elisa? Glória a Deus. Tem novidade aí também para as mulheres. Vem cá, irmão Breno. Correndo. Ai, ela está segurando uma criança ali? Dia 7. Já tem banho? Já tem banho, né? Não sei se... Tá não? Tá não? Mas já tem banho, já tá? O banho já está sendo aí divulgado. 7 nós vamos ter. Qual o nome do culto? Não sei, porque ela que está no... O culto, vem aqui, garota. Ela que está na organização, eu estou só na intercessão. Viu? Só assim ela vem, viu? Vem com a filha e tudo. Nossa, falou que eu estou profetizando. Irmãos, vamos levantar a mão para a pastora Elisa, que esqueceu o nome do culto das mulheres. Culto das mulheres, dia 7 de março, tá? Estão todas convidadas.
horas. Vai ser uma bênção. Precisa fazer inscrição. Por favor, procurar a irmã Vânia, ou a mim, ou a Janete. A Janete ali, irmãos. Levanta a mão, Janete. Atrás, isso. Levanta a mão, Vânia. Isso. Procurem, tá? Vai começar às 5 horas da tarde. Vai ter uma pastora que vai estar... Essa pastora Antônia, ela é uma bênção de Deus. Quem já participou de ministração, ela sabe que Deus, ela deixa realmente Deus usar ela, né? A pastora Antônia Cláudia, né? Já pregou, ministrou aqui com a gente algumas vezes, tá? Venha participar conosco, amém? Irmãos, olha só. A nossa igreja, nós temos que estar pensando. Nós temos que estar pensando em todos os membros. Mas olha só, se nós transferirmos para lá os adolescentes, o nosso querido, amado amigo vai ficar impossibilitado. Então nós temos que pensar em outra saída, porque ele é importante tanto como todo mundo. Por isso, quando ele veio para a nossa igreja, a família, a gente preparou logo uma rampa ali, ó. Então, nós não vamos mexer com os adolescentes, não. Vamos ver a possibilidade de as mulheres se reunirem ali, naquele cantinho ali. Não dá, pastor Elisa. Então, 4 homens fortes tem que botar aí major lá em cima, major. Na cadeira. 4 varões aí, eu vou botar essa responsabilidade para o Jean, Edgar, Luciano, Cláudio, esse nome forte. Alexandre. Ué, irmãos, não fazem musculação, não pega aquele peso todo na musculação, não tem isso, homens? Então, vamos pegar aí major, né? Então, pastor Rosenildo, então, irmãos, não podemos mexer nos jovens, nos adolescentes, não, porque está dando certo eles ali, tá? Realmente, eu não pensei, nós estamos com a irmã Jô impossibilitada de subir na parte mais alta, né? E também, mas a gente vai pensar em outra saída, tá bom, irmão? E domingo tem também ação social, é 1 quilo de alimento, no dia da ceia, para a gente estar doando para as famílias, tá bom? Que necessitam. Então vamos estar fechando o culto, finalizando, para a glória de Deus Todo-Poderoso. Amém? Então vamos estar fechando nossos olhos, vamos estar clamando. Senhor, muito obrigado pelo teu mover neste lugar. Ó Deus, agora eu te peço, Senhor, guarda a nossa saída, guarda os nossos carros, livra-nos a salvo, os queridos, nos livra, Senhor, das balas perdidas, ó Deus, dos embaraços desta vida, guarda-nos, ó Deus, das tempestades. Senhor, obrigado, porque todas as nossas vidas, cada um que está aqui, estão nas tuas mãos. Ó Deus, que essa semana seja uma semana abençoada. Consola o coração do nosso irmão Ocenildo, consola o coração da família do Ocenildo, nesse momento de perda, ó Deus, de membro da família. Ó Deus, guarda esta família, consola, conforta. Ó Deus, obrigado pela presença dele aqui no culto. Ó Deus, que ele possa cada dia entender o plano da salvação. Ó Deus, obrigado por tudo e que o amor de Deus, a graça, a comunhão, a unção, a presença, as virtudes do Espírito Santo, meu irmão e irmã, seja contigo, com a nossa vida e com toda a nossa igreja, hoje e sempre. Se